Bem longe do burburinho terrestre, um terceiro visitante interestelar, 3i Atlas, avança velozmente em direção a Marte, a poucos dias de uma passagem próxima, tão rente que todas as agências deviam estar em alerta máximo. No entanto, as transmissões das missões calam-se, as declarações oficiais desaparecem, e a rota do objeto corta quase paralela ao plano dos planetas, algo que um cometa comum não conseguiria. Com sua trajetória fixada, um canal apenas 5 graus desalinhado do disco do Sistema Solar e uma velocidade hiperbólica. Ele atravessa regiões conhecidas como se fosse intencional. Por que os telescópios mundiais se aquietaram enquanto o 3i Atlas se aproxima de Marte em alta velocidade? E o que ocorre se a realidade for mais surpreendente e perturbadora do que se admite? O mutismo só se intensifica à medida que o encontro se avizinha. Marte, rubro e calmo, paira a meros 18 milhões de milhas da rota entrante do 3i Atlas, próximo o suficiente para que suas sondas registrem todos os pormenores, caso alguém esteja atento. Mas os canais oficiais da Mars Express e do Trace Gas Orbiter continuam quase vazios. Sem comunicados à imprensa, sem relatos de missões. Os fluxos de dados brutos, que normalmente exibem tempestades de poeira marciana ou geadas sazonais com entusiasmo, agora exibem apenas rotinas científicas. Nada sobre o intruso interestelar cruzando seus céus. Nas salas de planejamento das missões, as agendas foram alteradas. Equipes de instrumentos ajustam discretamente as janelas de observação, intercalando passadas de alta resolução e recalibrando espectrômetros para detectar água, gelo, orgânicos e assinaturas isotópicas. Contudo, essas modificações escapam ao conhecimento público. As únicas pistas surgem em registros técnicos, com marcas de tempo ocultas e ajustes sutis nas listas de alvos, enquanto o foco global permanece em outras manchetes. A janela de sobrevoo conta-se em dias, não semanas. No ponto mais próximo, o 3i Atlas vai rasgar o espaço ao lado de Marte a mais de 61 km por segundo. Sua coma e cauda, fracamente visíveis a qualquer câmera direcionada corretamente. Para comparar, o último objeto interestelar, Boris, nunca se aproximou a menos de 150 milhões de milhas de um planeta. Agora, um forasteiro cósmico rasga quase 5 graus acima do plano do Sistema Solar, percorrendo um corredor que o leva a uma distância perigosa de Marte, uma configuração tão reta e exata que analistas orbitais a descrevem como planejada para uma missão. Ainda assim, o silêncio persiste. Nenhuma agência avança para informar o público. O habitual desfile de cientistas de missões, ágeis em anunciar achados ou alertar sobre perigos, calou a boca. Até as redes de amadores, aqueles observadores incansáveis com câmeras em punho que outrora enchiam o Discord e o Telegram com cada novo cometa, agora mendigam por novidades. O confronto está a dias de distância, e a única certeza é que os melhores vigias do planeta dizem quase nada. A dúvida paira no ar. Em um sistema solar fundado na ciência aberta, o que significa quando as testemunhas mais próximas optam pelo silêncio? 1º de julho de 2025. Em uma noite serena no hemisfério sul, a pesquisa Atlas no Chile detectou um objeto fraco e veloz em suas varreduras automáticas, algo que não se encaixava em nenhuma órbita solar conhecida. Horas depois, o aviso chegou aos analistas orbitais pelo mundo. Ao amanhecer, o Centro de Planetas Menores havia registrado os primeiros dados astrométricos, e a caça por imagens anteriores começou. Nos arquivos digitais da instalação de transientes vi que, algumas capturas de 14 de junho revelavam a mesma trilha, camuflada à vista de todos semanas antes da detecção oficial. Cada dado novo refinava a órbita, e os cálculos contavam uma narrativa inegável. Tratava-se de um forasteiro do espaço profundo. A solução orbital se formou em poucos dias. Excentricidade superior a 1. Velocidade hiperbólica excedente medida em 58 km por segundo na entrada. A inclinação pouco abaixo de 5 graus em relação à eclíptica chamava a atenção. A maioria dos objetos interestelares corta ângulos íngremes pelo sistema solar, mas o 3i Atlas era distinto. Sua rota colava ao plano planetário, um percurso tão nivelado que a projeção o faria serpentear pelo sistema solar interno com precisão assombrosa. Marte, Terra, Vênus e Júpiter ficariam cada um em uma faixa estreita de aproximação, como se o objeto seguisse um itinerário traçado por um planejador de missões.
Para os dinamicistas orbitais, isso não era meramente raro, era quase sem precedentes. Simulações indicavam que, entre milhares de entradas interestelares aleatórias, só umas poucas gerariam uma sequência multiplanetária tão coplanar. A equipe do Atlas, comandada por astrônomos experientes em pesquisas, passou os dados para modeladores de órbitas e especialistas em estatística. Cada um executou conjuntos Monte Carlo, propagando a solução para trás e para frente ao longo de milhões de anos. Os resultados foram conclusivos. Sem laços prévios com o sistema solar, sem origem plausível na nuvem de Oort. O 3I Atlas havia chegado do campo galáctico, livre da gravidade solar, em uma trajetória de ida sem volta. As chances de um caminho assim, canalizado, inferiores a 1 em 500 para populações interestelares conhecidas, reforçavam cada equação posterior. Para a comunidade científica, os riscos eram evidentes. Um objeto interestelar validado por dados arquivados em tempo real estava prestes a varrer o núcleo do sistema solar. Sua inclinação baixa e hiperbólica à órbita hiperbólica preparou o terreno para todos os eventos subsequentes. Uma aproximação próxima de Marte, uma sequência de interações planetárias e uma percepção crescente de que se tratava de um cometa nada comum. Os dados estavam disponíveis, mas as dúvidas mal haviam começado. A 6,4 unidades astronômicas do Sol, bem além da linha de geada, 3 fontes de gelo se acenderam. Aquele primeiro pico de brilho, detectado por equipes de fotometria no hemisfério sul, violou todas as normas do manual dos cometas. O gelo de água não deveria sublimar a essa distância. No entanto, a curva de luz subiu, desceu e subiu novamente em um padrão que parecia menos com uma liberação constante de gases e mais com um batimento cardíaco. Surto episódicos, cada um durando horas ou dias, conferiram ao cometa um ritmo respiratório. Os números não enganavam. Observadores amadores e profissionais, conectados por canais do Discord e conversas noturnas no Slack, viram a magnitude saltar meio ponto, depois apagar e depois disparar de novo. Nenhum cometa comum pulsa dessa forma. A física do pó trouxe outro enigma. Imagens de alta resolução obtidas no Chile e na África do Sul mostraram segmentos da cauda curvando-se em direção ao Sol, contra o fluxo previsto do vento solar. O modelo padrão antecipa poeira leve e de alta velocidade se afastando do Sol, formando uma cauda antissolar clássica. Aqui, a cauda apresentava dobras com aglomerações densas se atrasando e, por vezes, inclinando-se para a frente. A análise espectral indicou predominância de grãos mais pesados e de movimento lento, partículas que deveriam ter se depositado rapidamente ou nem ao menos escapado. A configuração da cauda, mapeada com precisão por analistas de fotometria, resistia a explicações simples. Alguns atribuíam efeitos magnéticos, outros sugeriam bolsões de voláteis expelidos em jatos, mas não surgiu acordo. A curva de luz, quando graficada ao longo de semanas, não se estabilizava. Em vez disso, tremulava. Cada surto expunha um novo jorro de gás e poeira. Cada pausa indicava uma interrupção ou uma vedação se formando sobre uma saída ativa. A intensidade e o momento desses pulsos não se alinhavam com a rotação solar nem com qualquer fator periódico conhecido. O objeto parecia reagir a estímulos internos, não ao aquecimento externo. Para os observadores, isso significava noites em claro perseguindo erupções imprevisíveis, ajustando instrumentos para capturar o próximo pico. Para os teóricos, implicava rever modelos de química de gelo interestelar e estresse térmico. Quando o 3I Atlas chegou à órbita de Júpiter, a proporção de poeira para gás já estava desequilibrada. Estimativas de massa baseadas no brilho da coma sugeriam que mais material saía do núcleo do que seu tamanho poderia justificar facilmente. Algumas equipes defendiam um núcleo maior e rico em voláteis. Outras questionavam se fragmentação ou cavidades subterrâneas impulsionavam o excesso. A única certeza era que a física cometária padrão não conseguia acompanhar. Campanhas profissionais de fotometria intensificaram-se, passando de modo de levantamento rotineiro para monitoramento de alta cadência em múltiplas bandas. Instrumentos sintonizados para água, monóxido de carbono e assinaturas orgânicas operaram sem parar. Observadores registraram cada salto de brilho, cada irregularidade na cauda, alimentando a convicção de que o 3I Atlas não era apenas mais um viajante gelado.
O comportamento fora do esperado desde o início exigia ferramentas novas, olhares renovados e disposição para seguir os dados aonde quer que levassem. Todo telescópio importante com visão clara para o 3I Atlas está agora em alerta máximo, embora poucos admitam publicamente. No Centro de Operações Espaciais Europeu, controladores da Mars Express inseriram novas coordenadas no plano de observações da semana. Espectrômetros das orbitadoras de gás traço, ajustados para metano e vapor de água, foram discretamente redirecionados para examinar a coma do cometa em busca de orgânicos e isótopos raros. Cada modificação é anotada em boletins técnicos, nunca em comunicados à imprensa. As alterações são discretas. Uma passagem extra aqui, uma janela deslocada ali, mas somam uma operação projetada para rapidez e discrição. Do outro lado do Sistema Solar, o telescópio espacial James Webb reservou horas valiosas em sua agenda lotada. No ciclo de março a setembro, uma proposta acelerada ativou os instrumentos NIR-SPEC e MIRI do JWST, caçando traços de moléculas pristinas, orgânicos, silicatos e monóxido de carbono preservados desde a travessia estelar do cometa. Notas de revisores, visíveis apenas em resumo, descrevem o evento como uma chance sem precedentes. Contudo, a alocação final traz um alerta. A janela de blackout se aproxima e nem o escudo solar do JWST pode se inclinar para observar o cometa durante a conjunção solar. Diretores do Hubble autorizaram uma série de sequências de imagem de alta cadência, concentrando-se no halo brilhante de poeira e gás que envolve o núcleo. Resultados iniciais sugerem um mistério. A massa de material ejetado, inferida do brilho da coma, supera em muito o que o tamanho estimado do núcleo pode esclarecer. Se o núcleo tem menos de 6 km de diâmetro, como indicam imagens diretas, então a taxa de saída deve ser impulsionada por algo além do aquecimento solar isolado. Algumas equipes propõem reservatórios ocultos ou até fragmentação em curso. Outras recomendam prudência, destacando as margens de erro que sempre assombram a ciência cometária a essa distância. Fora ou por meio de canais não oficiais, uma rede mundial de astrônomos amadores se transformou no pilar essencial para o monitoramento ininterrupto. Na África do Sul, no Chile e na Austrália, grupos coordenados competem contra o nascer do Sol para registrar cada erupção. Plataformas como Discord e Telegram fervilham com medições fotométricas brutas, capturas espectrais rápidas e variações de magnitude com marcas de tempo. Disputas surgem em torno de técnicas de calibração e disponibilidade de instrumentos, mas o fluxo de informações permanece incansável. Quando o coma vacila ou a cauda se curva, os entusiastas costumam detectar a alteração em primeiro lugar, por vezes horas antes dos avisos profissionais se atualizarem. À medida que o período de blackout se aproxima, cada registro se torna vital. As sondas em órbita de Marte serão em breve os únicos observadores com visão desobstruída. O Hubble e o JWST precisam pausar, vítimas de protocolos rigorosos de evasão solar que os excluem da atividade. Por um curto intervalo, o sucesso da missão depende de poucas naves espaciais e da determinação de uma comunidade dispersa, todos atentos a indícios de que esse intruso cósmico vai além de um cometa comum. O tempo urge, e o fluxo de dados vira uma corda de salvação. Nas semanas prévias ao periélio, o silêncio oficial se intensifica. Pré-impressos escasseiam. Sessões de conferências se fecham. Notas técnicas, outrora corriqueiras, agora carregam selos como o segurança operacional e o revisão interna exclusiva. Astrônomos que trocavam mensagens no Slack sobre seleções de filtros agora se comunicam em códigos cautelosos ou calam completamente. Algumas vazamentos emergem. Fragmentos de logs de conversas de missão, uma cadeia de e-mails censurada com o assunto embargo de dados até novo aviso. Até o habitual dilúvio de imagens brutas da Mars Express reduz para um gotejar. Os dados estão lá, mas o acesso é bloqueado, às vezes por dias. Nos bastidores desses corredores mudos, a irritação ferve. A AVI e seu grupo de defensores de interceptações insistem em um sobrevoo de nave de última hora. A Juno, adaptada, poderia realizar uma passagem. A resposta vem rápida e inviável. Orçamentos são mencionados. Riscos à ciência principal são alegados. Em uma troca no Slack, um gerente de projeto declara sem chance.
Prioridades da missão definidas, sem Delta V disponível. A proposta perece em comitê, sem nunca chegar a um debate público. Enquanto isso, boatos circulam pelas redes amadoras. Um vazamento no Slack sugere uma anomalia técnica, mas os pormenores são apagados antes de se espalharem mais. Para cada rumor, surge um contra-rumor. Os dados seriam retidos para liberação sincronizada ou embargados para prevenir interpretações errôneas. O blackout se avizinha, trazendo a sensação de que as melhores informações podem ficar trancadas. Por ora, os corredores da ciência planetária estão silenciosos. Silenciosos demais para o gosto geral. Final de setembro de 2025. A contagem regressiva para o periélio está em curso. Mas para os astrônomos terrestres, a visão está prestes a sumir. Enquanto o 3I Atlas se aproxima do Sol, sua separação aparente de nossa estrela cai abaixo de 15 graus, engolido pelo fulgor diurno. O Hubble e o telescópio espacial James Webb, com regras estritas de evasão solar, entram em paralisação forçada. Seus diários de observação, recentemente repletos de anotações cronometradas e ajustes urgentes de calibração, agora ficam em branco. Por quase 2 semanas, de 29 de outubro a 10 de novembro, os telescópios mais sensíveis do mundo ficam cegos para o visitante interestelar em seu pico de atividade. Marte, há apenas 18 milhões de milhas atrás, vira o único posto de observação com linha de visão clara. A Mars Express e o orbitador de traços gasosos, nunca projetados para rastrear cometas, apertam o que puderem com seus aparatos. Seus controladores, sob o véu do silêncio institucional, giram espectrômetros, redirecionam câmeras e enviam pacotes de dados pela estreita brecha antes que a interferência solar interrompa as ligações. Cada kilobit é precioso. O destino da campanha agora pende da durabilidade dessas orbitadoras e da criatividade de suas equipes. Ao mesmo tempo, nas bordas do brilho solar, as sondas Sorro e Estéreo se preparam. Seus coronógrafos, feitos para obstruir a luz solar direta e expor os sussurros mais fracos de plasma, talvez capturem um vislumbre do 3I Atlas ao roçar os limites de seus campos. Mas esses são olhares indiretos, atentos à luminosidade, não às assinaturas moleculares ou velocidades de grãos de poeira que guiaram a fase inicial da campanha. O fluxo de dados, antes uma enxurrada, encolhe para um fiapo. O blackout é absoluto. Pela primeira vez desde a detecção, a saga do 3I Atlas prossegue fora do alcance dos instrumentos terrestres, deixando o mundo na expectativa do que virá a seguir. 31 de outubro de 2025. Periélio. Durante meses, o debate girou em torno de uma pergunta teimosa. Qual o tamanho real do núcleo do 3I Atlas? Imagens iniciais do Hubble e JWST limitaram o núcleo a menos de 6 km, mas conforme o cometa se aproximava de Marte, as estimativas subiram. Alguns modelos fototridimensionais, impulsionados pela imensa quantidade de poeira expelida do coma, agora defendem um núcleo de até 10 km de diâmetro. Se confirmado, seria um gigante entre os visitantes interestelares, com consequências que ecoam em todos os cenários possíveis. Modeladores de trajetórias correm para delinear o desfecho final. 3 possibilidades principais dominam as conversas. A fragmentação espalharia de fragmentos se espalham pela órbita. Cada pedaço representa uma visão para a estrutura oculta do cometa. Um surto dramático, uma erupção explosiva de gás e poeira, pode indicar um colapso ou um núcleo rico em voláteis liberando seus mistérios em um ato violento único. No entanto, a sobrevivência intacta suscitaria as dúvidas mais incisivas. Caso 3I Atlas atravesse o periélio sem danos, mantendo sua trajetória de inclinação baixa e voo rasante inalterada, os teóricos terão de justificar não apenas sua resistência, mas também sua origem, seja natural ou artificial. Equipes convencionais inclinam-se para um cometa interestelar abundante em voláteis, atribuindo suas peculiaridades a geleiras enterradas e composições químicas desconhecidas. Ainda assim, uma minoria insistente sustenta a ideia de uma missão planejada, destacando a rota de corredor e as emissões esporádicas. Por enquanto, o núcleo continua encoberto pelo brilho e pelas conjecturas. O desfecho aguarda no fogo solar. Apesar do exame minucioso, interrogações cruciais persistem.
A origem de sua atividade rítmica, a composição de seus grãos de poeira densa e o motivo pelo qual sua massa e o tamanho de sua coma divergem dos padrões estabelecidos. Com as observações terrestres interrompidas pela conjunção solar, apenas sondas em órbita marciana e telescópios solares garantiram uma vigilância parcial. As provas deixam um ponto evidente. Em 3 Atlas questionou os fundamentos da ciência cometária e revelou lacunas profundas na forma como as instituições divulgam dados extraordinários. O que ocorreu no periélio e a verdadeira essência desse objeto cabem aos registros futuros para esclarecer.